Graça e paz! Eu sou o reverendo José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Escolher é preciso, mas e a vontade de Deus? Lição 6: Bússola Divina. Texto básico, Hebreus 1, 1-4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que estes. Introdução. Em nossas lições, parece que temos visto um Deus distante. Parece que não há pessoalidade em nossa fé. Mas não é isso. Na verdade, o que temos rejeitado é o individualismo e uma personalização da fé, sempre dependente de ações sobrenaturais. Às vezes, lemos a Bíblia procurando respostas para perguntas específicas, enquanto ela nos dá princípios a serem observados. Mesmo assim, a Escritura nos apresenta o Senhor como alguém que participa da nossa vida, mas que não atende às nossas expectativas de relacionamento quando queremos só um chat. Sendo assim, de que modo Deus nos orienta? Quais os meios nos quais podemos ver a mão de Deus e compreender que há um relacionamento verdadeiro? Para tanto, iremos investigar a Bíblia em busca de instruções, exemplos e orientação direta do Senhor. Tópico 1: Guiados pela providência. O autor da carta aos Hebreus buscou mostrar como Jesus é superior a todos os intermediários usados pelo Senhor até então. Jesus é superior profeta, sacerdote e rei. Na qualidade de profeta, sua superioridade é enfatizada no verso 3. Por melhor que as pregações dos profetas tenham sido, nenhum deles foi o Filho de Deus encarnado. Nenhum deles poderia ter dito algo do tipo: quem vê a mim, vê ao Pai. João 14:9. Jesus tornou obsoletas todas as formas anteriores de revelação, cumprindo o propósito para o qual foram usadas e concretizando o que por elas foi transmitido. Jesus está à destra do Pai, de modo que não podemos ouvi-lo fisicamente. Contudo, assim como fizeram os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos e seus acompanhantes também registraram os ensinos de Cristo e o que dele foi feito na instrução e estruturação da igreja. Desse modo,
Deus tem orientado o seu povo, não somente pela mensagem entregue, mas também por seu registro. Olhando para o registro da revelação divina, observamos algo interessante. Ezequiel, por exemplo, usava uma forma inusitada de pregação. O profeta fazia uso de maquetes, a fim de ilustrar sua mensagem. Confira, Ezequiel 4, 1 a 8. Oséias casou-se com uma prostituta, ilustrando a infidelidade espiritual de Israel. Oséias 1, 3. O modo rústico de João Batista apontava para a necessidade de arrependimento, abandonando as convenções sociais que criaram uma cultura ímpia de jogos de poder na relação das autoridades judaicas com as autoridades romanas. Mateus 3, 1 a 10. Além desses exemplos, vemos profetas realizando milagres, mostrando o poder divino e nos ajudando a ver que o Senhor orienta seu povo em todo o tempo. Esse fato é relatado pelo autor de Hebreus como sendo as, abre aspas, muitas maneiras, fecha aspas, que Deus usou para falar com o seu povo. Hebreus 1, 1. Porém, a afirmativa do autor bíblico também diz, abre aspas, muitas vezes. O Senhor tem sido bem insistente em revelar-se, o que pode estar sendo ignorado por nós, por querermos que essa revelação seja mais pessoal e específica ao nosso caso. No entanto, é interessante ver que o Senhor é insistente, de tal modo que não só nos enviou seu Filho como clímax de toda a sua providência reveladora, como nos dá o registro da sua atuação por meio dos seus discípulos. Portanto, o registro nos aponta às muitas vezes e às muitas maneiras pelas quais Deus se revelou e ainda mantém a realidade de que os últimos dias são os dias nos quais ele fala por meio de seu Filho. Essa providência não está registrada somente pelo esforço dos autores bíblicos. O Espírito Santo tem agido ao longo do tempo para manter todas essas verdades vivas e ao alcance de seu povo. Foi Jesus quem disse que o trabalho do Espírito Santo seria de conduzir seus discípulos à verdade e o faria falando o que seria de Cristo. João 16, 13 a 14. Portanto, temos o Espírito de Deus providencialmente habitando em nós e dirigindo a vida da igreja, então, sua vida também. Deve ser difícil imaginar isso diante de alguns problemas pelos quais passamos. Mas lembre-se que o Senhor não planejou um caminho plano e perfeito para a nossa caminhada. Voltando à carta aos Hebreus, vemos o autor atribuir ao Espírito o que foi registrado no Salmo 95, Hebreus 3, 7 a 8. O mesmo se estende a todos os textos do Antigo Testamento que foram citados nesta carta, e foram muitos. Sendo assim, podemos ver que o Senhor ainda nos fala por meio do seu Espírito, por sua obra de inspiração,
que se manifesta no Antigo e no Novo Testamento. Só não entenderemos isso como um Deus que participa de nossa vida se insistirmos em algo muito personalizado e sempre sobrenatural. Não despreze a obra do Espírito e o relacionamento com Deus em sua palavra, mas veja como Paulo o viu ao recomendar a Timóteo que se debruçasse sobre as Escrituras diante dos tempos difíceis que estavam por vir. Abre aspas. Toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Fecha aspas. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Tópico 2. Guiados ordinariamente. É compreensível nossa expectativa por alguma ação sobrenatural de Deus. Além de lermos os relatos bíblicos sobre milagres e intervenções espetaculares, o fato de que o Senhor tem poder sobre todas as coisas e pode fazer todas as coisas nos faz querer ver e ter esse poder adiantando o nosso lado. Contudo, a providência que mencionamos anteriormente é muito mais ampla e abrangente que um ato miraculoso. Providência é Deus sustentando e guiando todas as coisas, para que tudo se encaminhe para o cumprimento de seu plano. Não é que o Senhor esteja mexendo com cada coisa a cada instante, mas que Ele fez todas as coisas para funcionarem enquanto Ele sustenta tudo em seu lugar. Ele não mexe o nosso braço, deu-nos músculos. Deus não segura as coisas no chão. Ele criou a gravidade. Ele não fica iluminando o mundo. Ele criou a luz, a lua e o sol com esses propósitos. Diante disso, precisamos compreender que o ordinário, o transcurso das coisas, é um modo comum do Senhor dirigir a nossa vida. Deus tirou o povo de Israel com poder e milagre do Egito, mas não levou voando o povo para a terra prometida, ou os teletransportou para lá. O mesmo Deus que abriu o mar e fez o povo passar a pés enxuto, o fez caminhar pelo deserto. O Senhor que tirou a vida dos primogênitos no Egito, fez o povo lutar para conquistar a terra prometida. Não obstante tanto poder demonstrado, o dia a dia de Israel era bem ordinário. O mesmo podemos dizer da igreja em seu início. Os relatos de Atos incluem uma variedade de fatos do dia a dia da igreja. Compartilhar das coisas, dos problemas internos, da pregação do evangelho, das perseguições, dos martírios e milagres. Não podemos resumir tudo isso a uma igreja que vivia de milagre em milagre. Algumas passagens mostram decisões tomadas de modo bem comum. Em alguns momentos, ele disse: pareceu bem, Atos 15, 28 a 29. Em outros, a descrição aponta para decisões bem pessoais,
sem sinal de ter havido alguma voz divina dirigindo seus passos. Atos 20, 16. O apóstolo fazia planos como qualquer outra pessoa, dando ideias, sem alegar que se tratava de um oráculo divino. Confira 1 Coríntios 16. Precisamos ver as manifestações miraculosas como parte do plano divino, e não como ferramentas ordinárias para o nosso direcionamento. O livro de Atos revela visões, anjos, vozes audíveis e outras formas miraculosas de Deus agir, mas não apresentou essas coisas como o ordinário da igreja, e sim como a demonstração de que o Senhor estava cumprindo sua aliança, de que Cristo inaugurou uma nova etapa, ou seja, os últimos dias. Foi Pedro quem lembrou e associou o que ocorreu no Pentecoste com a profecia de Joel, afirmando que era o cumprimento da profecia. Confira Atos 2, 16 a 18. Chegou o momento de o Espírito de Deus ser derramado além de Israel e a promessa dada a Abraão de que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele se cumprir. Gênesis 12, 3. Uma vez revelado esse mistério, conforme Efésios 3, a verdade estabelecida, a igreja fundada e a mensagem chancelada pelo Espírito, vemos o ordinário cuidado do Senhor. Observe as recomendações apostólicas. Pedro, Paulo, Tiago e João não nos ensinam a buscar o milagre, o extraordinário, ou reviver o que foi visto no Pentecoste. Os autores bíblicos nos dirigem a um dia a dia de relacionamentos, de ações comuns, como amar, dividir, estudar a palavra, pregar, exortar, obedecer, cuidar, chorar, rir, santificar e tantas outras coisas. Não há uma única instrução para que a igreja se dedique ao milagre, mas há diversas falando de conhecer a sã doutrina e viver em conformidade com o Evangelho. O extraordinário diário será saber que a cada detalhe podemos confiar que a mão do Senhor está lá, sustentando. Tópico 3. Guiados poderosamente. Um ponto pode ser levantado a partir dos escritos bíblicos, especialmente os paulinos. Há muitas referências aos dons espirituais e a manifestações sobrenaturais de curas, línguas, profetismo e outros dons do Espírito Santo. As listas que temos em Romanos 12, 3 a 8, em 1 Coríntios 12, 8 a 10, em Efésios 4, 11 a 12, nos mostram não apenas os dons, mas os serviços aos quais eles se referem. Mas, sejamos honestos, o que desejamos ver mesmo são os dons de milagres. Queremos ver gente curada, futuro revelado, língua que não conhecemos, ou seja, o sobrenatural escancarado. É interessante que esse era o mesmo desejo de nossos irmãos em Cristo.
Contudo, como a carta nos informa, os crentes queriam isso para aparecer. Eram grupos formados tentando ser mais espirituais, portanto, melhores que os outros. Não era uma disputa para servir, mas para ter destaque. Trabalhando o problema, Paulo disse algo muito interessante. Diante da fixação daqueles dons mais espetaculares. Confira 1 Coríntios 14, 1-5. Os coríntios buscavam o espetáculo, já o Espírito, a edificação. Isso significa que os dons e as manifestações de poder de Deus não estão aí para nos impressionar. Precisamos olhar os dons como um cuidado ordinário do Senhor para guiar e sustentar o seu povo. Ordinário, pois dons espirituais não são uma exclusividade do Novo Testamento. Lembremos de Êxodo 31, quando Bezalel e outros receberam dons para trabalhar os materiais para a construção do tabernáculo. Deus estava com poder, equipando seu povo para que o devido culto lhe fosse prestado e suas ordens cumpridas. De igual modo, para que a igreja cresça, se desenvolva e chegue a seu objetivo, o Senhor tem dado dons por meio do Espírito Santo. Confira Efésios 4, 12. Desse modo, também percebemos que o Senhor derrama o poder necessário sobre o seu povo. Podemos não ter mais necessidade do que foi dado a Bezalel, ou mesmo não termos mais os dons miraculosos, mas sempre teremos a necessidade da ação de Deus. Conclusão: Deus sempre acompanha e guia seu povo. De diversos modos, podemos entender sua participação em nossa vida e que a dificuldade está em insistirmos em algo personalizado e sempre sobrenatural. Vimos que o Senhor age por sua providência, tem constantemente dirigido sua igreja e que até os dons demonstram que ele age diariamente em nossa vida. Aplicação: olhe para a sua vida espiritual. Você é a mesma pessoa do dia em que se converteu? Houve crescimento? Sua compreensão da realidade espiritual aumentou? A santificação é seu caminho diário? Pensem como essas coisas só foram possíveis pela mão do Senhor em sua vida. Concluímos a leitura da lição número 6, Bússola Divina. Texto básico, Hebreus 1, 1-4. Quero aproveitar esta oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Deus te abençoe ricamente, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.